Este podcast é patrocinado pela BRZ Insurance. Este podcast é patrocinado por Hawk Marketing. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Imigrante Rico Podcast, onde converso com imigrantes que conquistaram sucesso na terra do Tio Sam. Estão dispostos a compartilhar essa história com vocês, mostrando como todos conseguem alcançar sucesso aqui, com muita dedicação, suor, sangue e um pouquinho de sorte, destacando fatores importantes para chegar aonde estão. E hoje eu estou aqui com Chrisley Souza, natural do Rio de Janeiro, lá da Baixada. Bem-vindo, meu irmão. Obrigado, Thiagão. Só assim pra gente se encontrar, né, cara? Pois é, cara, o tempo curto, né? Não, já marcamos o café várias vezes, né? Várias vezes. O problema é fazer acontecer. Fizemos, né? Hoje é só na cerveja, né? Cheers. Cheers. Só na corona aí. Cara, então, você é natural do Rio mesmo? Do Rio, cara, do Rio. Que lugar? Guadalupe. Zona Norte ali, Baixada mesmo. Da Quebrada. Da Quebrada. Tem um brother meu de lá, o DJ Alex, da Baixada, já ouviu falar? Não ouvi não, cara. DJ Alex da Baixada, o DJ do Kevin e o Chris. Legal. Os meninos gente boa pra caramba. Legal, cara. Tô devendo a visita pra esses caras ainda, tem que ir lá, viu? Espero que não seja igual o café, né? Tá foda, os meninos vieram aqui, eu não tive nem tempo de encontrar com eles, eu tô devendo, viu? Eu tô aquele amigo enrolado. É isso aí, cara. Lá no fundo, eu tenho uma paixão e respeito pelo funk. Mas enfim, a história é pra outra hora. É isso aí. Eu dava aula de português na Tufts, era teaching assistant. Uhum. E aí eu tava tocando funk pros meninos aprender português. Você tocando funk? É, dentro da sala. E a professora, a Cris Souza, se ela assistir isso aqui, ela vai lembrar, né, Cris? A Cris quase me demitiu. Falou, pô, isso não é música, não tem ritmo, você não pode ensinar os alunos essas coisas. Mas a Cris sabe, eu tava ahead of the game. É isso Funk aí. venceu. É isso aí, favela venceu, né? Favela venceu. Mas e aí, você cresceu lá na Quebrada? É, cresci em Guadalupe, né? Basicamente, a maior parte da minha vida, todos os meus amigos, memória de infância, todas lá. Que legal. E a vida foi guiando a gente até chegar aqui, né? Calma, a gente tá passando na frente. E peraí, aí você, lá em Guadalupe, você tem quantos irmãos? Eu tenho uma irmã. Tem uma irmã. Uma mais irmã. nova ou mais velha? Mais nova. Mais nova, legal. E na sua infância, como é que foi? Seu pai, sua mãe, família, todo mundo junto? Todo mundo junto, graças a Deus. Família evangélica, cresci dentro da igreja, né? Foi, show. Graças a Deus, tudo como deveria. Seus pais faziam o quê? Meu pai sempre trabalhou no Itaú, né? Ele começou como gerente, chegou a que eles chamam de gestor, que seria um gerente regional. No comercial mesmo, o banco? No comercial do banco. E a minha mãe sempre foi dona de casa, né? Sempre esteve ali cuidando e zelando pela gente. Que legal, cara. Você teve a mãezona lá em cima. Mãezona. Bom demais. E aí seu ensino primário e tudo foi escola estadual, militar, como que foi? Graças a Deus a minha família me deu uma condição de estudar em colégio particular, né? Não era um colégio militar, mas era um colégio padrão militar. Certo. Então a gente já aprendia lá a disciplina, já desfilava no 7 de setembro. Que legal, cara. Então foi mais ou menos. Uniformezinho e tal. Uniforme, boina, patentezinha. Patentezinho. E você e sua irmã? Eu e minha irmã. Que legal, cara. Eu e minha irmã. E aí, já ali naquele começo ali, você já tinha uma afinidade com números? Como que era? Ou foi seu pai que você viu? Pô, meu pai estava no banco, acho que tem alguma coisa. O que te influenciou a cursar contabilidade? Você cursou, né? Isso, contabilidade e administração. É. Foi assim, além de estar no sangue, né, que eu acredito muito nisso, né, Pô, porque mais na genética ali. Meu pai é, né, louco com matemática. Eu também via, né, ele sempre trabalhou muito, então ele levava conteúdo para casa, final de semana, após horário ele estava ali trabalhando e eu estava sempre do lado ali sondando, vendo planilha de Excel, tentando entender como é que funcionava e ele legal, cara. me explicava, né, e ao longo do tempo fui criando curiosidade por aquilo ali. Até que chegou um determinado ponto que eu já conseguia ser útil de alguma maneira para ele. Né? Já estava construindo macro ali para ele. Já estava tentando botar um pezinho no banco ali mesmo sem saber. Então eu já... Ele te ensinou o VLOOKUP, você falou, peraí, pai, agora eu faço pra você aqui. Na verdade foi eu que ensinei pra ele. Você que ensinou o VLOOKUP, que legal, cara. Eu que ensinei pra ele.
E aí comecei a mexer ali, planilha dinâmica, fazer algumas fórmulas, a gente se ajudava, né? Pô, o velho ficou com orgulho, falou, que isso, você ele automatizou minha vida. Esse aqui é meu menino, vai seguir meu caminho. Que legal, cara. E aí você decidiu, falou, pô, vou fazer contabilidade. Na verdade a primeira escolha foi a administração, né? Administração. Eu sempre fui apaixonado por empresa, por gestão, né? Por entender como que as coisas funcionavam e assim, eu achava muito legal. Não, eu sou o dono de uma empresa, naquela época nem existia o termo CEO ainda, né? Então eu já sempre fui apaixonado por isso. Tinha, mas não era famoso, não tinha o glamour não que tinha, tem hoje, exatamente. Né? Ninguém sabe que o CEO que se fode, mas exatamente. Enfim, depois a gente corta isso aí. Tô zoando. Corta não, mas o CEO que se lasca mesmo. É isso aí. E aí você falou, vou fazer administração. Eu comecei a administração, né, assim, tendo a esperança de que um dia eu conseguiria ter a minha empresa. Naquela época era uma coisa muito distante, né? Você já tinha uma vontade de ser empreendedor? Já tinha. Já tinha aquela mosquito, já tinha te picado. Já ia há bastante tempo, só que a gente quer, né? A gente tem aquela vontade, mas a gente nunca consegue. Às vezes falta um caminho, um direcionamento. Assim, eu quero, mas como que eu quero, o que eu quero, né? Eu acho que essa ideia de querer ser empreendedor, não sei você, mas bate muito na minha cabeça aqui, é que muitas pessoas falam, eu quero começar uma empresa. Eu vou fazer um negócio porque meu compadre está fazendo, está dando certo. Meu amigo está fazendo, está dando certo. Eu vou lá e a pessoa ela esquece também de outros fatores. E não sei se você já percebeu isso hoje com a experiência de vida que você já adquiriu. Mas muita gente não percebe se o problema que ele quer resolver está alinhado com a personalidade dele. Às vezes ele nem entende o que ele está fazendo. Perfeito. Ele vai porque está dando certo para alguém. Perfeito. E não adianta estudar administração, né, cara, para isso. E não só isso, né? Não adianta você querer resolver um problema que talvez a pessoa, né, que talvez o interessado não acredite que vale tanto a pena, né? Então, às vezes você quer criar uma solução para alguma coisa e o mercado acaba não aceitando aquilo ali. Tá muito cedo para aquilo. Muito prematuro, Muito prematuro. Então, eu tenho um plano funerário. Eu tava te contando os bastidores, né? Eu, mais do que ninguém, passei por esse exercício aí de você criar um produto que tem a necessidade, mas a demanda não tá ali. Exatamente. Aí você foi lá e lançou administração. E quando que você fez o pivot para contabilidade? Contabilidade eu fiz em torno de uns 4 anos depois, né? Depois que eu fiz a Então você chegou a formar em administração primeiro? Eu me formei primeiro em administração. Que legal, cara. Aí você fez estágio? Fiz estágio, né? Fiz estágio no Banco do Brasil, na época. Foi na carreira do pai, falou, peraí. Pois seguimos ali mais ou menos o caminho. O pai ficou orgulhoso. Na verdade era no Banco do Brasil DTVM, né? Que é a distribuidora de valores imobiliários. Então, mais na parte administrativa, né? Então, back office lá. Consegui ver um pouquinho, mas não era aquilo que eu tava vislumbrando ainda, né? Não era rala, né, cara? Rala. Back office de DTVM, os caras. Bastante. Cara, é incrível isso, né? No Rio de Janeiro tem uma grande indústria de DTVM, cara. DTVM. Gigantes. Tem a BBW, né? Brown Brother Harriman, BBH, que tá lá no Rio. Tem umas outras 3 empresas americanas que tá ali também. Agora que você tá falando, isso é interessante isso. Eu acredito que elas fiquem ali mesmo na época, né? Na praça, não sei se mudou, mas na época ficaram na Praça 15 ali. Acredito que todas bem próximas da outra, né? Não. Interessante isso aí, porque você tá falando agora, eu tô lembrando dessa época. Aí tá. Aí você fez esse estágio. Aí você trabalhou, fez o estágio. Como que deu aquele tilt? Você falou assim, peraí, cara, a administração me ensinou um pouquinho de tudo e eu não sei nada. Vou ter que focar numa área. Então, na verdade, eu fui levado para a contabilidade, né? Então, muito do que eu acredito você pode se preparar, né? Você pode ter uma vontade, mas o destino acaba te dizendo para onde você vai e o que você vai fazer. Então, logo depois que eu saí do BBDTVM, né? Eu trabalhei numa empresa de consultoria, de software. Então, a gente, em alguns momentos, né, ensinava ao usuário a como se adequar ao software. Então, a gente foi para a área comercial, foi para a área de compras, faturamento, contábil, marketing. Então, a gente tive uma visão um pouquinho de tudo ali, né? Um pouquinho de tudo. E logo depois consegui entrar para a Deloitte, né? Passei ali, tive uma oportunidade, graças a Deus fui bem lá e entrei para a Deloitte, que aí sim é auditoria. E no caso eles exigiam que estivesse cursando contabilidade, né? Era o pré-requisito, né? E foi quando eu comecei, né? No pressure.
nenhuma, né? Zero pressão. Fui entrar para uma empresa de consultoria e tinha que estar cursando contabilidade simultânea. Não era o suficiente 16 horas por dia, não. Não, ou vai ou racha. Ou... Caramba, cara. E você ficou quanto tempo na Deloitte? Tiago, foi um período curto ali, em torno de 1 ano. Só que quem trabalha em auditoria sabe a pressão que é. O aprendizado. O aprendizado que é e, assim, a carga horária que é, né? Então, teve situações ali da gente... Morava no Rio de Janeiro, né? A empresa ficava localizada no Rio de Janeiro. E teve uma situação que eu não voltei para casa, né? Então, não volta. Dorme lá no escritório. Mano. Eles eram um pouquinho mais generosos, né? Então a gente pegou um hotel ali atravessando a rua, porque no outro dia, 5 da manhã, tinha que estar lá de volta. Não, a vantagem de trabalhar para as empresas grandes é isso, né? Você fica até mais tarde, tem almoço, se dependendo do horário, eles pagam o táxi, mas se for virar à noite, paga o hotel ainda, pra você dormir 3 horas. É isso aí, 3 horas. 3 horas mais o banho. É isso aí. Caramba, cara. Eu acredito que todo mundo que passa por uma empresa grande tem um benefício enorme. Porque você cria essa forma de pensar, né? É um mental model, um modelo mental de trabalhar. Você encara os desafios, você vê, você pensa fora da caixa, né? É igual numa academia, né? Que se você não se esforçar, você não der o seu máximo ali, você não forçar, você não cresce, né? Você não vai ano de consultoria é como se fosse 5 anos trabalhando para um escritório comum, cara. Comum, perfeito. Porque a quantidade de horas que você coloca ali dentro, sem dúvida nenhuma. Perfeito. Aí você saiu e continuou cursando contabilidade. Isso, aí continuei cursando contabilidade. E foi exatamente o meu momento de transição, né? Onde eu tive que fazer uma escolha. Né? Então, ou eu continuava na Deloitte, né? E tinha toda uma carreira ali para poder seguir, ou eu vinha para os Estados Unidos, né? Mas espera aí. Ou você continuava na Deloitte, cursando, ou você vinha para os Estados Unidos? De onde que veio essa ideia de vir para os Estados Unidos? Tiago, é difícil te dizer quando, porque isso foi uma coisa que foi crescendo ao longo do tempo, né? Você encontrou um mineiro na Deloitte Tuxlar? Não. A gente teve contato com alguns, né? Inevitavelmente. Eu vou pra Boston. E aí a gente, enfim, acaba encontrando uns lá, mas nenhum deles... Não fez consultoria pra Vale, não, né? Não. Havia manifestado... Mas então, e como é que foi? Você assistiu Esqueceram de Mim e falou, vou pra Nova York? De onde que veio? Na verdade, eu sempre tive esse desejo, sempre tive essa vontade. Foi alguma coisa que eu já me preparava para acontecer, né? Então, surgiu uma oportunidade, né? Um contato, né? Uma pessoa que já morava aqui, né? Falou, olha, se você quiser vir, se você quiser testar, né? Vamos. Aí você foi lá, tentou o visto, você já tinha o visto? Como que foi? Não, eu apliquei para o visto de turismo, né? Você foi para o visto de turismo? Comecei com o visto de turismo. Então, não tinha muito conhecimento, não sabia de muita coisa. Foi para o visto de turismo e cheguei na Flórida, né? Ah, você chegou na Flórida? Fui para a Flórida. Que lugar da Flórida que você foi? Eu fui para Kissimmee, né? Você foi para Orlando? Orlando, a região ali da Disney. Que legal. Carioca esperto, não vou pro frio, não. Tentei, né? Tentou? Mas por que deu errado? Cara... eu não digo que deu errado, né? Porque para mim errado é quando alguma coisa, enfim, realmente não segue o caminho que deveria. Qual que foi o aprendizado, então? Qual que foi o aprendizado? Aí, então... ó. Tá vendo, galera? Ó, escuta o que o cara acabou de falar. Percepção. Qual que foi o aprendizado de Orlando? Então, lá em Orlando, a gente... Na verdade, nós éramos um grupo, né? E a pessoa que estava lá para recepcionar a gente acabou não estando, né? Então, a gente chegou lá em Orlando... a gente esperava contar com o auxílio daquela pessoa e aquela pessoa simplesmente estava em Boston, né? Então ficamos à mercê da nossa própria sorte. E como que é a vida em Orlando? Tiago, na época, né? Como que foi, né, nesse caso? Na época era muito corrido, né? Pelo menos para mim, porque apesar de ter vindo de uma Big Four, né? Tinha aquela reserva contada, né? Então, ou eu me virava, né? Ou eu conseguia uma maneira de me manter ali, ou então simplesmente eu tinha que desistir, abandonar e voltar para o Brasil. E aí você veio atrás dessa pessoa que estava em Boston. Decidiu? Na verdade, eu não vim atrás dele, né? Então, a partir do momento que eu fui frustrado lá, né? Eu tinha uma decisão a tomar, né? Certo. O dinheiro acabava e aí? O dinheiro acabava, então eu tinha valor suficiente para voltar para o Brasil, né? Ou eu viria para Boston, né? Porque essa pessoa estava em Boston.
ela estava em Boston, mas Entendi. a partir do momento que teve... Era amigo? Como é que era? Conhecido? Era um conhecido. Conhecido, legal. Era um conhecido. Pergunta pra você, qual que foi seu primeiro emprego lá em Orlando, quando você chegou lá? O que você fez? Meu primeiro e único emprego em Orlando foi taxista. Você foi taxista, cara? Taxista. De táxi a táxi mesmo ou de Uber? Táxi amarelinho. Ah, que legal, Isso cara. aí. De Big Four pra táxi. De Big Four pra táxi. Vai ser o seu headline. Isso aí. Massa, velho. Aí, pá, você já tinha uma noção de Boston na cabeça? Como que veio essa ideia? Tipo, pô, tava num lugar quente, agora eu vou pra um lugar frio, carioca. Como é que você pensou que... Tiago, eu não sou o tipo de pessoa que vê um desafio e depois vai voltar atrás. Então, eu falei, não, meu sonho, né, sempre foi vir para os Estados Unidos. Então, eu tenho que fazer acontecer. Não existe opção de voltar atrás, né? Então, eu já tinha... Eu abri mão, né, de estar numa Big Four e segui o meu caminho, né? Vim para os Estados Unidos, fui para Orlando, falei, não é aqui, vai ser em outro lugar. Aí você já tinha feito a pesquisa já, e Vral já estava meio com o caminho andado. A pesquisa foi, vem pra cá que eu te ajudo. Que legal. Cara. Essa foi a pesquisa. Cara, eu tava te falando pra você nos bastidores, né? Do American Dream Class. Meu sonho é ter um super app com todas as informações que facilita a mobilidade do imigrante dentro dos Estados Unidos que fala português e ajuda ele a desembolar, tipo, pra que lado que eu vou. Interessante. Por exemplo, você tem filho. Qual que é a melhor cidade com as melhores escolas públicas? Porque minha mãe, ela fez uma cagada comigo. Ela me levou para East Boston. A chance de prestar ali era muito pequena. Escolas públicas não são das melhores. E se ela tivesse mudado para Andover, por exemplo, poxa, cara, escola pública de qualidade, o seguro do carro ainda era barato. Foi a informação que me faltava naquele momento. É importantíssimo isso. Importantíssimo. Né? Cara, eu tenho certeza que a American Dream Class vai resolver esse problema. Importantíssimo. Se eu tivesse tido a oportunidade naquela época, eu acho que de repente teria acelerado o meu processo Sem hoje. dúvida, a gente sofre menos. Com certeza. Informação é valiosa, né? É valiosa, cara. Mas aí, tá, você já chutou o pau da barraca, veio pra Boston, você tinha quanto sobrando de dinheiro ainda? Tiago, é aquilo, né? A gente inexperiente naquela época, não sabia como as coisas funcionavam. O dinheiro que eu tinha ali, eu paguei um excedente de bagagem, por incrível que pareça. Né? Tava quebrado. Tava quebrado. Cheguei em Boston... Adoro, velho, essas histórias, irmão. Exatamente. Cheguei em Boston com $8 na carteira, cara. Caramba, velho. Então, na época, um conhecido, né, me buscou ali no aeroporto. Eu lembro que ele chegou até a pagar um Big Mac lá pra mim. Que legal, cara. E a partir daí eu tive a oportunidade, né? O rapaz até então me convidou pra ficar na casa dele. Cara, ele me emprestou $1.000 pra eu comprar um Honda Accord 98. Né? Caindo aos pedaços ali, velhinho. Sim. Mas naquela época foi a minha salvação, foi o meu ponto de start para tudo. Cara, incrível, né? $1.000, um Honda Accord 98. Acho que $1.000 hoje você não compra um Honda Accord 98, não. Também acho que não, cara. Não, é incrível. Muita gente tá pensando em chutar o pau da barraca agora e vir pra cá. E eu falei sobre isso na rádio hoje de manhã. Hoje a gente tá aqui... Dia 2 de novembro de 2022, quando a gente está gravando esse episódio, que vai sair daqui uma semana ainda. Então é importante documentar isso aqui. Mas o nível da inflação hoje, cara, tá ridículo. Tá ridículo. Eu fui comprar brócolis no supermercado, pagava $3 num saco de brócolis. $9. Foi esse o tempo que a gente se gabava de pagar uma gasolina barata aqui comparado ao Brasil, né? E aí você fala desse Honda aí agora, eu fiquei pensando. Então, tipo... Eu falei no vídeo de um amigo meu, influencer, eu falei, cara, não vem para os Estados Unidos agora, espera até março do ano que vem pra gente ver o que vai virar, porque eu tenho certeza que não vai ficar mais fácil, não. Não, cara, também acredito que não vá. Os próximos 6 meses. Enfim, aí tá, você chegou, comprou Rondinha, qual que foi seu primeiro trampo aqui na terra fria do Tio Sam? Meu primeiro trampo foi limpando prateleira, cara. Prateleira. Onde? Na época foi Plymouth. Loja? Não era loja, Walmart, né? O que era? Era um galpão, né? Onde o dono do galpão ele comprava as prateleiras antigas, né? Então tinha um rapaz que raspava. Eu era responsável ali por fazer a limpeza e depois tinha um outro que pintava, né? E depois as prateleiras eram comercializadas novamente no mercado. Aí você passava só o pano na prateleira. Passava o pano, raspava, né? Descreipava o negócio, lixava. Descreipava, exatamente. Pra minha avó que tá acompanhando aí, ó, você rapa a tinta, viu? É trabalho punk, né? É, isso aí. Ficava sujo no fim do dia. Bastante sujo, cara. E a tinta era tinta a óleo? Que pintava ainda aquela fedida?
Cara, eu não lembro, pra ser sincero. Graças a Deus eu não lembro. Não mas... lembra? Tinta de thinner. Ah, caramba, velho. Eu fiz muito isso, velho. Quando cheguei aqui, pô, pintura é uma coisa que todo mundo faz, né? Todo mundo. Quanto tempo você ficou lá? Thiago, não foi muito tempo, porque teve uma situação lá que o rapaz precisou de ajuda para mover alguns... Não é vergalhão, mas é alguma coisa um pouquinho mais pesada que um vergalhão. E, assim, ele era americano, né? Então a gente brasileiro acostumado, né? No 1, 2, 3 e vai, e o cara foi no 1, né? Então quando ele puxou o negócio, foi do meu joelho até o meu calcanhar, lanhando tudo lá. Na época, eu não tinha conhecimento nenhum. De Workers' Compensation? Não sabia que existia Workers' Compensation. Te cortou? Cortou bastante. Caramba, eu não conseguia... Eu fiquei sem andar por uma semana, né? De dor. Eu não conseguia apoiar o pé. Pra quem tá acompanhando a gente aí, Chrysler, explica aí pra quem tá acompanhando o que é Workers' Compensation e a importância dele. Então, gente, o Workers' Compensation, ele vai te cobrir caso alguma coisa ocorra com você durante seu expediente normal ali de trabalho, né? Então, você está na pintura, você está na construção, você se acidentou, né? Foi um acidente ali de trabalho, você pode deitar com a cabeça tranquila que o Workers' Compensation ele vai te cobrir, né? O período que você não conseguir trabalhar, né? Se você tivesse o conhecimento que você tem hoje, o que você tinha feito diferente? Com certeza eu teria procurado ali os meus direitos, né? Teria checado, né? Teria acionado ali o Workers' Compensation, porque realmente foi uma semana difícil, né? Tinha acabado de chegar, então não tinha muita condição, não tinha reserva financeira na época, então... Mas independente do seu status imigratório, você podia fazer isso? Independente do status, a gente consegue fazer. Que legal, cara. Independente. Então, se você trabalha para qualquer empresa aqui, a empresa tem que ter esse tipo de seguro. Tem que ter, né? E se ela não tiver, o que acontece? Inclusive a exigência, né? É uma exigência do Estado que a empresa tenha seguro. Sim. Cara, muito legal. Aí tá. Você recuperou. Você falou, pô, não quero mexer com esse negócio pesado mais. Você foi fazer o que depois? Eu vi que não era pra mim, né? Então, as oportunidades ali eram poucas, né? Sim. Novamente por falta de conhecimento. E eu acabei indo pra um restaurante, né? Tão famosa e sonhada, dishwasher. Né? Foi pra... Ô vó, ele vai te explicar aí o que é o quê? Dishwasher. O que ele faz? Dishwasher é aquele rapazinho que fica ali lavando o prato, tirando a sujeira do prato, né? Passa na máquina? Passa na máquina. E assim, né? Quando você tá no Brasil, você pensa, não, se eu tiver que lavar prato ganhando $14 a hora, eu faço feliz, né? Mas aí não sabe quando você tá lá lavando, a sujeira que vem, o resto de comida que vem em você, né? A velocidade com que você tem que fazer aquilo, então não é nada fácil. Não. Eu trabalhei no Cheesecake Factory, vou te falar, que era 8, 9 pessoas naquela sessão ali de lavar prato e os caras dão sangue, cara. Não. A gente que recebe ali o pratinho na mesa não sabe o processo que aquele prato e a comida passou para chegar ali. Exatamente. Ali que você dá valor pros caras da cozinha. Exatamente. E aí você foi promovido para preparação? Como é que foi? Cara, na época não tinha preparação, né? A preparação era feita lá para um outro time, né? Certo. Vamos dizer assim, não era as oportunidades para os brasileiros. Não era oportunidade. Então o brasileiro ali tinha opção, ou era dixa, ou era cozinheiro, ou era pizza maker, né? E, bom, no Brasil eu não botava nem meu prato de comida, vamos dizer assim, quem dirá fazer a própria comida, né? Não aprendeu a fazer pizza, não? Aprendi a fazer pizza, né? Mas habilidade zero na cozinha, então... Depois disso virei pizza maker, né? Então pizza maker já era um pouquinho melhor do que a dixa, ficava um pouquinho mais limpinho, né? Mas era correria também. Caramba, cara. E a vontade de fazer o que você amava fazer? Eu sempre tive aquilo guardado dentro do meu coração, né? Sempre tive aquela vontade, sempre acreditando que conseguiria. E até um fato curioso, né? Na época, a gente alugava um quarto, né? E expressei, né, a minha vontade, que eu já tinha trabalhado no Brasil, a minha formação. E a pessoa disse para mim, olha, você quer trabalhar em escritório limpinho, você não vai conseguir ter sucesso, você não vai fazer dinheiro, né? Em outras palavras. Então, se você trabalhar em escritório, se você é o tipo de coisa que você não vai ter futuro aqui. É o tipo que você não vai ter retorno, né? E eu espero que ela esteja vendo o vídeo agora, né? Cara, é sensacional isso. E eu sou, assim, apaixonado com essas histórias, porque semelhante a você, eu era aprendiz de mecânico
numa oficina, eu trabalhava com um grego. O nome do grego é Steve. E o Steve chegou pra mim e falou assim, cara, quando eu falei pra ele que eu ia voltar a estudar, ele falou, meu, você não vai conseguir não, cara. Você é igual eu. Vamos comprar um posto de gasolina aí nós dois. Você se torna meu sócio, você gerencia o posto de gasolina e a garagem. Eu olhei pro Steve, pensei, falei, irmão, igual você? Tá bom. Quando eu fui aceito na Columbia University em Nova York, aquela carta chegou lá em casa, o primeiro lugar que eu fui foi onde? Foi lá no Steve, cara. Levei a carta, tá vendo aqui, cara? Eu não sou igual a ninguém. A gente nunca esquece como que as pessoas fazem a gente se sentir, né, cara? Nunca esquece, cara. Nunca esquece. Fica pra sempre esse sentimento. Aí tá, você lá na Disha, Vral aprendendo a fazer pizza, com aquela vontade lá crescendo. Quando que surgiu a oportunidade? Então, Thiago, uma coisa que eu acho importante, né, tem gente que fala, né, não conta seus segredos, né, não conta as suas vontades. Eu penso o contrário até determinado ponto. Conta, né, deixa as pessoas saberem, deixa as pessoas boas saberem, né, para elas poderem te ajudar. Sim. Então, se ninguém sabe o que você quer, ninguém vai conseguir te ajudar, né? Então, na época, eu fazia o ESL, né, seria o curso de inglês, né? E eu fazia questão de falar para todo mundo no curso. Olha, estou procurando um serviço, um escritório administrativo ou de contabilidade, se alguém souber. Então, deixava todo mundo saber, né? E chegou o dia que uma pessoa, né, uma amiga lá, falou, olha, ali estou sabendo de alguém que está contratando. Por que você não vai lá e procura? Conversa com o pessoal. Conversa com o pessoal. Foi aí quando eu comecei a entrar, a voltar para a minha área, né? Então, comecei ali, engrenei, entendendo como é que funcionava o mundo de imposto aqui, né? Não contabilidade, porque a contabilidade, Brasil e Estados Unidos, ela é a mesma, né? Então, entendendo como é que funcionava ali a questão dos impostos e tudo, foi onde eu tive a oportunidade de voltar para a minha área, né? E na época, né, morava longe, e eu mantive os 2 empregos, né? Então, trabalhava tanto no restaurante quanto no escritório. Sensacional, cara. E sei que você falou agora, é super importante. Ideia sem execução, ela não vale de nada. Quantas pessoas que eu escuto que falam, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Irmão, se você fizesse 50% das coisas que você fala que você vai fazer, você ia ter sucesso. Se você fizesse 60% das coisas que você fala que você vai fazer, você ia ter muito sucesso. Se você fizesse 75% das coisas que você fala que você vai fazer, você estava rico. E se você fizesse 100% das coisas que você realmente fala que você vai fazer, você era bilionário. Com certeza. O problema é esse, falta de execução. Com certeza. Falar é fácil. Com certeza. E quando a pessoa fala pra mim, não vou te contar a minha ideia, eu falo, irmão, enfia isso aí no nariz. Tipo, não vou te mandar meu slide deck, você vai copiar a minha ideia. Pra merda. Tipo, eu tava conversando com o fundo de investimento, e o cara falou, você pode dividir seu slide comigo? Eu falei, cara, all day. Ele falou, mas como assim? Eu falei, não, tranquilo, pode pegar aí, o slide tá aí, a apresentação da empresa tá aí. Sabe o que você não tem? A paixão da minha equipe. Você pode ter dinheiro, você pode ter conexões, você pode tentar construir o que a gente tem, mas a diferença é que no final do dia sua equipe vai dormir e a nossa não. Perfeito. Meia-noite tá ali. Então, perfeito. Quando você fala essa parada de falar, fala, eu falo, igual eu abri contigo, o que você tá fazendo? Tô fazendo isso. Meu sócio fala, você é louco. Eu falei, irmão, não é, velho. A galera pode copiar, mas o problema de quem copia é que tá sempre um passo atrás. É isso aí. Vral. E aí é o que eu falo, me mantém, sabe onde? Disciplinado, porque eu não posso parar. Exato. Disciplinado e na liderança, né, cara? Porque é aquilo, líder, né? Ele segue em frente e ele não tem ninguém ali para guiar, né? Não. Então, o liderado, ele tá tomando o líder ali como referência. Não, então tudo bem, vou estar atrás dele, mas sempre um passo atrás. É exatamente o que você falou. Não tem feijão com bicho, cara. É isso aí, cara. Aí você foi lá naquela entrevista. E aí? Deu certo? Deu certo, graças a Deus, né? E onde que foi primeiro? Cara... Pode dividir com a gente? É um pouquinho complicado, né, cara? É bom contar essas histórias complicadas, não precisa citar nome, não precisa também, não. Mas você diz com relação ao nome do escritório? Primeira contabilidade, que você teve a oportunidade, você fala assim, agora eu voltei para minha planilha de novo. Eu não entendi a pergunta. Porque você saiu do restaurante. Certo. Aí você foi fazer o que você gostava. Certo. Onde que você foi fazer o que você gostava? Foi no escritório em Malden. Legal. Malden.
Aí você teve a oportunidade de trabalhar lá. Tive a oportunidade de trabalhar lá. Aí você teve um tasting de como que era a contabilidade na terra do tio Sam. Imposto, né? Porque contabilidade ali eu já tinha uma ideia, né? Já tentava implementar algumas coisas, né? Mas não dava muito certo. Aí você foi fazer imposto mesmo. Fui fazer imposto. Ah, só pão com manteiga. É o que dizem, né? É o básico. Ah, vem cá que eu faço seu imposto. Eu tava conversando sobre isso hoje, né? Falta de planejamento tributário. Muita gente não entende isso. Né? Exatamente, perfeito. Porra, o brasileiro aqui, na sua opinião, o cara sabe trabalhar, velho. Ele sabe fazer dinheiro. Sabe. Agora, o que eu já percebi? Eu percebi o seguinte. Eu percebi que o brasileiro aqui ele sabe fazer dinheiro pra caramba. O que ele não sabe? Ele não sabe como ele gasta o dinheiro dele. Ele passa tanto tempo ganhando dinheiro e ele não presta atenção onde que ele gasta o dinheiro. E aí ele esconde o dinheiro debaixo do colchão, não paga imposto, não consegue pegar empréstimo, não consegue alavancar, não consegue crescer e fica limitado. Perfeito. Não consegue gerenciar, né? E na hora que você precisa comprovar uma renda, você não tem como. Você não prova dinheiro embaixo do colchão, né? E aqui não é Brasil. Não é Brasil. No Brasil você tem que esconder da onça, porque a onça pega seu dinheiro e não te dá nada. Perfeito. Aqui é o contrário. Se você não gera dinheiro, você não vai pegar empréstimo. Não pega empréstimo, não constrói vida financeira, né? E essa ficha caiu pra você. Caiu. Lá naquela época. Você falou, ok. Caiu. Aí tá, você foi trabalhar no escritório, teve aquela experiência, e aí? Aí quando que veio aquele bug? Porque aquele bug de empreendedor, daquele menino lá da Baixada, que estudou administração, queria criar seu próprio negócio, quando que foi aquele Então, Thiago, ali, né, eu sempre busco alguma coisa de inovação, eu sempre busco fazer a diferença, né? E as minhas ideias estavam ficando pequenas. Não para mim, mas para o lugar. Né? Então, eu fazia sugestões, né? Enfim, sugeria maneiras de fazer e as sugestões nem sempre eram bem-vindas, né? Tá viajando a maionese aí. Exatamente. Então, vai complicar, eu já faço isso há tanto tempo, pra que eu vou mudar? Perfeito. Foi basicamente isso que eu ouvi. Você nunca tentou comprar o livro Quem Mexeu no Meu Queijo, não? Não tentei, cara. Isso que quando eu encontro pessoa desse jeito, eu falo, cara, pelo amor de Deus, lê esse livro aí. Qual dos ratinhos que é você? Who Moved My Cheese? Galera, pra você que tá me acompanhando aí, ó, se você é aquela pessoa que não manda bem com adaptação e evolução, compra o livro. Produção, coloca a cópia do livro pra esse pessoal aí, Who Moved My Cheese, Quem que Mexeu no Meu Queijo, porque, cara, é um clássico que vale até hoje, né? Com certeza. Adaptação. Aí você começou a sentir que falou, pô, cara, peraí, eu tenho como fazer melhor. Primeiro eu meio que ofereci a oportunidade dele de evoluir. De não deixar eu ir embora, né? Vamos dizer assim. Então eu falei, olha, cara, você já não vem mais pra cá, então vamos fazer o seguinte, eu tomo conta daqui, você toma conta lá, enfim, né? As ideias não batiam, né? Começou a não caminhar no mesmo sentido, né? Foi quando eu percebi que eu tinha tanto ou mais potencial de seguir o meu caminho, né? E de realizar o meu tão sonhado desejo, né, de ter minha própria empresa. Na época... Que ano que foi isso? Isso foi meados de 2017. Você chegou aqui quando? 2015, mais ou menos? 14? Eu cheguei em 2015, final de 2015. Que legal, cara. Em 2 anos, então, Vral, você foi de lavador de prato... Em 2 anos. Como é que é? De consultoria para taxista, para lavador de prato, para voltar de novo para finalmente dono da própria empresa. Que isso, cara. Isso aí. Aí você lançou onde? Na região mesmo, de Boston? Como é que foi? Então eu sempre estive ali, né, na região de Everett, né? Toda a minha história foi construída ali ao redor de Everett e Malden, né? Então foi quando eu comecei a ter o contato com alguns clientes. E assim, né, Thiago, a gente quando começa, ou você tem credibilidade, né, que é muito difícil para você ter no início, ou você tem que saber brincar com o mercado, né? Então, a gente jogava, na época, né, foi uma estratégia que eu usei, de jogar o preço lá embaixo, né, para atrair as pessoas até elas criarem confiança em mim, até ter credibilidade e começar a ser indicado. Cara, é uma vantagem muito grande nessa indústria sua, essa flexibilidade que você tem, porque na nossa indústria aqui da BRZ, né, nosso patrocinador já é bem diferente, né? A gente não tem essa... É uma indústria complicada, cara. Seguros, aqui você não pode dar rebating, tem vários fatores que
que limita. Mas que legal, aí você começou, aí você teve uma atração legal. Sim. Então, deu certo, né? Na época, eu comecei a captar alguns clientes, né? E busquei a expansão, né? A gente sempre faz parceria e o importante é sempre estar cercado das pessoas certas, né? E foi quando eu comecei, né? Na época, tinha até hoje grande amigo meu, o Lucas, né? A gente até mencionou sobre o Lucas Borba, né? Lucas Borba. Cara, esse cara é muito sangue bom, Sou né? muito grato por ele até hoje, cara, pela oportunidade que ele me deu. Na época, ele abriu um espaço para mim, né? Ali em Everett. Foi quando eu comecei com... É um cara que a gente tava conversando mais cedo aqui nos bastidores, mas o Lucas aí, se você tiver a oportunidade de assistir isso, eu falei, pô, um cara que eu trabalharia fácil com ele, viu, cara? Que cara sensacional. Ele é, cara. Ele é. Pena que a gente não conectou no momento certo, mas o mundo é pequeno e quem sabe, né, no futuro. E dá voltas. Né, pô, né? Mas que legal, cara. E aí você começou ali, aí eu lembro quando a gente se conheceu há muito tempo antes da pandemia, você já estava com seu próprio escritório, ali embaixo na Broadway de Everett. Isso. Então eu fiquei ali em torno de uns 2 anos com o Lucas, 1 para 2 anos. E aí eu mudei, fui ali pro início da Broadway, e ali o espaço já era meu, já era... Sim. Aí a Seventex, ela já existia, né? E aí foi quando eu comecei a de fato ter a marca, né? Impor a marca ao mercado, se apresentar como marca. E comecei a ser reconhecido na região, né? Que legal, cara. E aí a experiência de consultoria começou aqui, Ken, né? Começou. Porque eu lembro quando eu te conheci, você já estava lá na frente, o cara já estava usando o WhatsApp integrado, já estava com processo. Perfeito. Coisas que eu não via na indústria. Eu sou como é que se diz? Sou carrapato de tecnologia Inovação. também. Inovação, cara. Eu sou apaixonado. Tipo, não sou o primeiro, mas tô ali, entendeu? Acho que é muito interessante. A gente brincou mais cedo, né? Ou você adapta ou você morre. Perfeito. Hoje em dia, não tem essa. Acho que Darwin não poderia estar tão feliz nesse mundo que a gente vive hoje. Perfeito. Ou você evolui ou você tá morrendo. E até uma situação engraçada, na época, né, que eu trabalhava no escritório, eu falei, não, mas a gente não atende pelo WhatsApp. Eu parei, eu pensei assim, tá, mas não é você quem diz a maneira que você atende, é o público que diz a maneira que ele quer ser atendido. Brother, E isso aí é loucura, não é? loucura. Vou te falar então uma loucura que eu não entendo hoje. Sério, sinceramente, eu falo isso pra garageiro pequeno que vende carro. Eu piro com isso. Você aí que tá assistindo isso, que vende carro, pelo amor de Deus, para de usar fax. Para de usar fax. Se você continuar usando fax para mandar RTA pro seu corretor de seguros, daqui um dia a Amazon vai estar vendendo carro. Tô falando de verdade, usa e-mail. Perfeito. Se puder dar um recadinho pro IRS também seria bom, né? O IRS parar de usar fax. Cara, é incrível isso, né? O IRS com fax também. É incrível, cara. Incrível. Você É incrível. liga lá, eles te mandam um fax, não faz sentido. É incrível, cara. E ainda estamos na era do fax, por incrível que pareça. Enquanto o Brasil tá no Pix. O Brasil tá no Pix. Cara, isso aqui nos Estados Unidos pra mim também não entra na minha cabeça. Ah, me manda um Zelle. Ah, eu não tenho Zelle, eu tenho Venmo. Ah, não, mas eu uso o Cash App. Aí você vira e para e pensa no Brasil, tipo, como a chave, como que os caras conectou todo o sistema financeiro, em poucos segundos Perfeito. o dinheiro é transferido. Perfeito. E brasileiro não valoriza, né? Porra, os caras... Acho que tem muita gente que valoriza, mas a maioria just take it for granted. Uhum. O que eu quero dizer take it for granted? A galera, tipo assim, tá aí. Mas aqui, na terra do tio Sam, a gente não tem um produto igual o Pix. Tem uma bagunça de sistema. Não existe uma unificação, né? Não tem uma unificação de comunicação. Perfeito. A minha lembrança mais engraçada, que eu surto até hoje, é com chip no cartão. Pô, velho, a Europa já tava com chip no cartão há 15 anos atrás, o Brasil há 15 anos atrás. Aqui os caras implementaram chip no cartão, as maquininhas deu pau. Você chega no lugar, bate o cartão. Você chega no outro, enfia o cartão. Bate no outro, não sei o que eu faço com o cartão. A maquininha não tá funcionando hoje. Já percebeu isso? A gente tá até hoje, acho que tem o quê? Tem 7 anos de implementação de chip de cartão aqui nos Estados Unidos. 7 anos? Porque eu tenho ação da CR... eu tenho uma dessa security no meu negócio, que ela tem um monopólio de credit card services no mundo. É sensacional.
É tipo, toda transação, um centavozinho dela passa por ali. Interessante. Genial. Então acompanho muito a indústria para ver como que funciona. No Brasil, naquela época, eu era apaixonado com a Cielo. A Cielo tinha um monopólio gigantesco na maquininha de cartão. E aí, se você era taxista, você tinha que pagar a Cielo para dar o seu dinheiro em menos de 30 dias. Senão ele só te dava o seu dinheiro depois de 30 dias. Então, enfim. Aí tá, voltando para você agora. Eu me empolguei aqui com essa parte de tecnologia. Quando eu vi você no começo, cara, eu falei, pô, o cara tava lá na frente. Aí a SevenTex. O que você fez com ela? Então, Thiago, ainda no gancho da tecnologia, né, a nossa visão é sempre tá ali na liderança, né, sempre ser um dos primeiros a testar, né, a validar e trazer ali a melhor experiência para o cliente de acordo com aquilo que ele quer, né. Então hoje os nossos processos eles foram otimizados, né, então processo de abertura de empresa, controle de auditoria, né? Então, hoje, se você fizer uma ligação lá, a gente consegue te dizer quantas auditorias estão em aberto, quando estão agendadas, a gente consegue dizer quantas empresas foram abertas, a gente tem controle de tudo ali na palma da mão, né? Legal, cara. Peraí, rapidinho. Explica pra minha avó que tá acompanhando a gente aí. O que é auditoria? Olha pra minha avó ali, explica pra ela o que é auditoria. Então, auditoria, né? Quando a gente fala de auditoria visando o seguro, né? Seguro, ok. Visando o seguro, então, o auditor, né? Normalmente a empresa responsável pela auditoria, ela entra em contato ou com o cliente ou com o contador, solicitando algumas informações. Normalmente a folha de pagamento, né? O Profit and Loss, que é o percas e ganhos, e em alguns casos a declaração de imposto. A gente se encontra com o auditor, apresenta essas informações e ele vai fazer a avaliação se o que de fato o seu seguro foi cotado, se foi realmente o que foi feito, né? E aí ele cria uma estimativa, ele faz uma estimativa e cruza com o que foi realizado para saber se o valor que você está pagando corresponde. Pergunta para você agora. Qual que é a sua recomendação para um cara que vai estruturar uma empresa nova e vai cair em auditoria? O que você recomenda para ele? Tiago, a recomendação é controle, né? Então a gente precisa ter controle das informações, a gente precisa saber o que a empresa está movimentando, a gente precisa saber quem que são os funcionários que estão sendo pagos, né? Os contractors. A gente precisa ter um controle sobre os certificados de seguro, né? Então, o que acontece, o auditor entra em contato, a gente fornece as informações, mas aí o cliente ele não pega o certificado de seguro, né? Então, esse certificado de seguro ele não é informado e o que acontece? A pólice vai lá em cima, né? E o cliente às vezes questiona, por que meu seguro está tão alto, né? Então, a auditoria, os documentos que foram solicitados não foram apresentados da maneira correta, né? Ou então ficou faltando ali para poder completar. Sensacional. Então, pelo que eu escutei você falando aí, ter um bom contador que faz um bom recorde, um bom processo é importante, né? É super importante, né? Muita gente acredita, né, que é um custo, né? Mas na verdade você está poupando, né? É um investimento. É um investimento, né? É um investimento e vai te poupar dor de cabeça, vai reduzir os seus custos lá na frente. Né? Falei isso hoje para um cara, sabia? Vou ter uma receita de 150 pau. Eu falei, legal, cara, qual que é o seu planejamento tributário para isso? Porque a sua empresa tem pouca despesa. Perfeito. Eu falei, não sei, fulano faz meu tax. Eu falei, legal, se fulano faz seu tax. Que sua meta é o quê? Tô pensando em comprar uma casa. Eu falei, legal, você tá poupando para casa? Tô. Eu falei, você tá poupando depois de pagar imposto? Eu falei, pois é, cara. Você tem que fazer um planejamento tributário. Eu falei, mas o que é isso? Então tá, eu falei, hoje eu vou levar um cara lá e vai explicar para você. Explica para o cara, e o que é um planejamento tributário? Então, o planejamento tributário, ele acontece em você conseguir prever, né, ou estimar da melhor maneira possível o que vai acontecer no próximo ano. Né? Então, o que a gente faz? A gente constrói, né, cria cenários, né? A gente tem um cenário otimista, a gente tem um cenário pessimista, a gente tem um cenário moderado, né? Onde a gente vai criando esses cenários, essas variações, para que você tenha uma previsibilidade do que vai acontecer. Né? Então, o planejamento tributário ele acontece também
eu vou dar um exemplo aqui para a compra da casa, né? Então, quando você vai comprar uma casa, não é simplesmente você chegar lá e declarar qualquer valor, né? Então, se eu preciso de, por exemplo, $100 mil na conta, né? $100 mil de lucro, né? Para poder comprar uma casa, eu não quero declarar 180 e pagar imposto em cima de 180 se eu só precisava de 100. Ou então eu não quero declarar 70, sendo que se eu declarasse ali mais 30 mil, né? Eu conseguiria alcançar o meu objetivo, né? E, consequentemente, também ter um imposto ali reduzido sobre aquilo. Então, é tudo uma questão de saber o objetivo que você tem, trabalhar em cima dele para a gente poder alcançar, né? Nem mais para você acabar não pagando um imposto acidente, nem menos a ponto de não conseguir qualificar para o seu objetivo. É um dos fatores que leva o imigrante a ter sucesso aqui na terra do Tio Sam. Leva o brasileiro a ter sucesso no Brasil. Todo empresário pica das galáxias tem um tributarista por detrás deles, não tem? Perfeito. Hã? Perfeito. Cara, muita gente tem raiva do sistema. Eu virei e falo, cara, como é que você tem raiva do sistema? O sistema ele foi criado pro empresário. Ele não foi criado pro empregado. Isso aí é fato. Perfeito. No dia que caiu a ficha pra mim, eu falei, não quero trabalhar mais com W2. Eu falei, não quero. Perfeito. E muita gente não entende isso. Tem muita gente que é focado, tipo, pô, cara, eu quero ser carteira assinada. Eu quero ter... Eu falei, no dia que você aposentar, não vai ter PIS/COFINS não, fi. Perfeito. Tá falido. Aqui o social nos Estados Unidos, esquece, irmão. Ou você começa a construir seu pé de meias, no final da vida você não vai ter nem meia. É isso aí. E uma coisa que muita gente não sabe, né? No W2, a gente tem poucas deduções, né? Você como dono de uma empresa, né? Até mesmo como um 1099... Dependendo do tipo da empresa também, né? Dependendo do tipo da empresa. Né? Por exemplo, eu comprei uma empresa de limpeza comercial. Só por causa das coisas que eu posso write off. O trem não dá lucro ainda. Eu sei que vai dar lucro um dia. Mas tem uma vantagem gigantesca tributária. Perfeito. Até a compra lá de casa passa por ela agora, legalmente. Perfeito. É lindo. Sim. Aí você vai falar, você fica com raiva do sistema tributário? Não, eu quero utilizar ele para mim. Perfeito. Você aprendeu a utilizar o sistema a seu favor. Cara, é simples. E aí você olha todo grande empresário, o cara tem o quê? Um grande contador. Perfeito. É simples. Porque o que acontece, Thiago? Não basta a gente simplesmente abrir uma empresa, né? Existe toda uma avaliação que tem que ser feita sobre qual que é o melhor tipo de empresa, né? Então, você vai ter sócio, você não vai ter sócio, você vai ter payroll, você não vai ter payroll, seu faturamento vai ser muito, seu faturamento vai ser pouco, né? Então, todas essas informações, elas são relevantes, né? Para a gente poder guiar o cliente ali na melhor escolha. Explica pra galera aí agora, já que você tá nessa pegada de estruturação legal. Cara, o maior erro que o cara faz numa S-Corp com não estruturar S-Corp do jeito certo no W2 com K1. Perfeito. Explica pra minha avó que tá acompanhando. Falou, vó, minha avó vai abrir uma empresa agora e ela vai abrir uma S-Corp. Qual que é a maior vantagem da S-Corp? Você estipula um salário para você, né, o que a gente chama de W2. E o que o IRS diz com relação a isso você precisa ter um salário razoável, né? Então, a partir do momento que eles dizem razoável, né, abre uma margem para a gente poder estipular de acordo com o seu lucro o que é o melhor para você, né? Então, dentro do W2, você vai fazer o recolhimento dos impostos, né, Social Security, Medicare, dentro daquela porcentagem ali em torno de 24%. Né? Só que a maior vantagem disso todo o resto, né, que entra como distribuição de lucro, ele não é taxado. Né? Então, quando você não tem um payroll, né, e a gente está falando ali de uma LLC, de uma DBA ou até de um business que não foi formalizado, você já começa pagando 15,3% de self-employed tax. Tá? E self-employed tax, eu não estou falando de income tax. Né? Então, se você dar uma de Jair Bolsonaro, né? Se você der um Google aí, você vai ver... bota income tax percentuais, né? Então você vai ver que a tabelinha ali ela começa com 10% e ela vai até 37%, né? Só que esse é o income tax. Além desse, você tem que considerar o percentual de 15,3%, que seria o self-employed tax. Então,
Resumindo, você começa pagando 25,3% de imposto, quando você poderia estar economizando ali numa corporation, estipulando um salário razoável e tirando o resto como distribuição. Resumindo, eu não entendi nada que o cara falou, liga pra ele, pega os contatos que a gente vai colocar aqui e faz a coisa certa. Por quê? Você não vai no açougueiro e pede pro cara fazer cirurgia no seu cérebro, vai? Não vai. Você quer ter certeza que o cara que faz cirurgia no cérebro já fez várias cirurgias, passou por uma faculdade decente, tem evidência que ele sabe fazer a coisa que faz. Então, é pra isso que existe profissional. Cara, a gente vai chegando no final aqui e a sua história de imigrante é uma história que, tipo, me encanta. Porque é muito pouco tempo. 2015 para 2022 são 7 anos. 7 anos. Em 7 anos você tem feito coisas que muita gente não fez. E um dos fatores que te levou a ter sucesso aqui na terra do Tio Sam, sem dúvida nenhuma, é a educação. Essa aí ficou claro para mim. Se vocês não ficaram claro, te falo de novo. Outra coisa é adaptação. A adaptação foi um outro fator que te levou a ter sucesso na terra do Tio Sam. Isso aqui tá claro throughout the podcast. Quais que são as outras coisas que você fala assim, Thiago, durante essa carreira minha eu precisei disso para chegar onde eu cheguei? Se você pudesse passar isso para alguém, o que você falaria? Thiago, eu acho que o que falta hoje na nossa sociedade, no nosso meio, é gana, né? E realmente essa palavra, gana. É vontade, é fazer acontecer. É deixar aquele mimimi, né? Ai, tô cansado, tô isso, deu 6 horas, eu tenho que ir embora. Então, se tiver que, obviamente, né, que falando de uma maneira saudável, se tiver que trabalhar até 11 da noite, né, se tiver que se esforçar, se você tem um planejamento, se você tem um objetivo para isso acontecer, faça, né? Então, faça. Você tem que ter um objetivo claro, né? E muito mais do que as escolhas que você faz, dos objetivos que você tem que saber também do que você está abdicando. E por quanto tempo você vai abdicar para conseguir chegar no seu objetivo. Esse vocabulário chique do menino aí, vou traduzir pro meu povo lá do interior de Goiás, lá que sabe abdicar, não tem nosso dicionário, não. Toda vez que você fala sim para alguma coisa, tá te falando que você vai ter que falar não. Mas não é perpetualmente, não é para sempre, né? Não, é temporário. É temporário. Agora você tem que ter certeza por quanto tempo que você tá fazendo isso. Porque eu vou te falar um negócio, pra você começou uma empresa, é 3 anos de sofrimento. É 3 anos na merda, é 3 anos na lama, é suor, é sangue, é sofrimento. A vida do empreendedor é uma bosta. No começo, é uma bosta gigante, é muito difícil. Mas o que acontece? Compensa. O sofrimento compensa. Só porque se você tá 5 anos e tá na merda ainda, tá errado. Tá errado. Alguma coisa tá errada. Você tá fazendo alguma coisa errada. Você concorda comigo? Concordo. E aí o que acontece? A pessoa tá ali 5 anos batendo, dando murro em ponta de faca. E fala assim, mas minha vida não dá certo. Mas aí é loucura. Você lembra que Einstein falou isso? Fazer o mesmo erro toda vez e querer um resultado diferente? O cara não... Então tá na hora de você procurar uma mentoria, procurar um coaching, procurar melhorar pessoalmente, procurar melhorar seu conhecimento, que eu volto ao que você falou. O que você vai sacrificar? Perfeito. É o churrasco do fim de semana? É o lago? É as férias? É aquela viagem que, em vez de você gastar o dinheiro que aquela viagem, você tinha que estar gastando contigo? É a Land Rover, né? É isso aí. Porque, o cara tá lá na balada lá, curtindo de Prada, Gucci, indo pra Las Vegas. Rei do camarote. Né? Rico de camarote. E aí você abre o capô do cara, as bielas tá batendo. É isso aí. Da gente, mais do que ninguém sabe, né? Você pega a carteira do cara, você vê que tá todo errado. Você pega o financeiro do cara e fala, meu Deus do céu, como é que você tá nessa situação? É isso aí. E aí vem o ponto, abdicar. Sacrifício. Obviamente não um sacrifício eterno, né? E não um sacrifício irresponsável, né? Você tem que saber aquilo que você está abrindo mão e por quanto tempo você está abrindo mão, né? E mais importante do que isso, né? Quando a gente fala de meta, a gente tem que saber quanto tempo aquela meta vai durar, né? Como que você chega no resultado do sucesso? Você tem como acompanhar o seu crescimento ao longo do tempo, né? Você tem como mensurar isso de alguma maneira? Cara, você bateu na chave. Irmão, você tem muita história pra contar. Você veio da quebrada, de consultoria pra taxista. Pra lavar prato na dicha.
Agora tá na outra dish, na dish de empreendedor, que não é fácil, você tá no seu... Lavando prato sujo todo dia. E a gente teve umas coisas aqui que a gente não falou também, que acho que é importante a gente falar e a gente esqueceu, que nem tudo é lindo e fácil desse jeito. Você tomou uns tombos no meio do caminho, né? Uns investimentos errados. A grande maioria das coisas não são, né? Então... Quem vê você aí hoje, tipo assim... No pique da casa, você chegou a fazer um investimento de casa, não foi? Sim, bem lembrado, né? A gente chegou a fazer um flip ali que não deu certo, né? A gente só escuta as histórias que dá certo, né? Perfeito. E assim, não é vergonha nenhuma contar aquilo que não é aprendizado. Não deu, né? É aprendizado. Aprendizado caro. E caro, né? Porque eu falo, aprendizado barato eu gosto, agora aprendizado caro a gente nunca esquece. Caro. Então, é aquilo que a gente volta a falar, né? A questão da educação, a questão do conhecimento. Então, não são todas as pessoas que vão ter o conhecimento, né? Então, é muito importante você buscar o conhecimento no lugar certo. Educação de novo. Buscar a educação no lugar certo. Né? Que, com certeza, isso vai te cortar alguns caminhos e você vai chegar mais rápido no seu objetivo. Não é que é atalho. Não é atalho. É simplesmente que você aprende com o erro dos outros. Sabe quem falou isso muito bem falado, cara? Um episódio com o Márcio de Jesus. Márcio, grande Márcio. Grande Márcio. O pai dele passou um conhecimento para ele de aprendizado com o erro dos outros. Se você não viu esse corte, vai lá no canal lá que você vai ver. O Márcio é um cara fora da curva. Fora da curva. Legal, irmão. Pô, a gente vai chegando no final aqui agora. Daqui 5 anos, quando a gente sentar, for tomar outra coronita, contar a história do Chrysler, a gente tá sentado lá no sofá, assistindo lá. Qual que é a definição de sucesso? Onde que você quer estar? Tiago, definição de sucesso para mim é ter liberdade para fazer o que eu quiser fazer no momento que eu quiser fazer, né? Então, para alguns é dinheiro, né? No meu caso, sucesso é ter uma vida, é ter uma saúde financeira, é poder fazer uma viagem com a minha família, é poder saber que as pessoas que estão ao meu redor, aquelas pessoas que acompanharam o meu crescimento desde o início, né, aquelas pessoas que me apoiam, os colaboradores também têm uma vida digna, né, que tem uma vida, pode dizer, boa, né, tem uma condição de vida boa, e que todo mundo cresça junto, né, é uma rede, né, ninguém cresce sozinho, ninguém vai a lugar nenhum sozinho. Sem dúvida. Sem dúvida, cara. Ótima resposta. E aqui, Imigrante Rico, podcast. A nossa missão é desvendar os fatores que levam o imigrante a ter sucesso na terra do tio Sam. Eu acho que nesse podcast a gente fez um ótimo trabalho. Você chegou com $8 em Boston. $8 e olha onde você está hoje. E eu sempre faço essas perguntas, né? Quando a gente traduz rich de inglês para português, qual que é a tradução, literalmente, rich? Rico. E aí a gente olha a palavra wealth. Traduz de inglês para português? Wealth seria riqueza, né? Riquezas. Né? Riqueza e rico em português tem a ver com o quê? Essas duas coisas. Quando você falar que cara tem uma riqueza enorme. Qual é a primeira coisa que vem na cabeça? Para mim é conhecimento. Para você é conhecimento e para o brasileiro? Talvez seja dinheiro. Você pensa igual no Rio, você fala, pô, o cara tá bem, né? Tá carrão. Aquela, né? O brasileiro, quando você fala riqueza, a primeira coisa que vem na cabeça é bufunfa. Boi. Sim. Né? Na minha terra é boi. Soja. Lá no Rio é o quê? No Rio pode ser um carrão, né? Carrão, Carrão. Casa na praia? Casa na praia. É isso aí. Lá na... Como é que fala lá? Não é no Leblon, não. Lá no Baixo Gávea ali. Né? Subiu um pouquinho o nível, Subiu um pouquinho ali, né? Aí você fala, pô, o cara... Isso é riqueza. Tem um brother meu, sobrenome Guanabara. Você já sabe, né? Guanabara? O moleque é fraco, não. Ele nunca vai assistir isso aqui, não. O moleque é muito playboy. Deve ser. Estudou junto. Micheleta. Mas chegando nesse resumo final, qual que é a definição de riqueza pro Chrysler? Tiago, quando você falou de riqueza, né, a primeira coisa que eu atrelei foi conhecimento, porque você não tem como ter dinheiro, né, se você não tiver conhecimento para manter, né? Então a gente tem, acho que um dos exemplos mais claros são os ganhadores de Big Brother, né, que ganha o prêmio lá, 1 milhão e não dura muito tempo, né? Por quê? Porque tem o dinheiro e não tem conhecimento. Então ele pode estar rico, né, mas ele não se mantém rico por muito tempo, porque falta para ele conhecimento. Então, 1 milhão é muito pouca coisa, velho. Pouca coisa. Principalmente pro cara que tá torando. Pouca Vai coisa. rápido.
Aí a riqueza pra você é o conhecimento. Não, sensacional, cara. Uma visão diferente. Eu concordo muito contigo. Muito contigo. Ó, a gente vai fazer isso aqui ainda, versão 2.0, daqui 5 anos a gente vai estar tomando essa gelada de novo. Meu irmão, obrigado por ter tirado esse tempo. Obrigado por vir aqui conversar comigo hoje, contar a sua história. Obrigado aí pela oportunidade. Satisfação de ter... Não foi o café, mas foi a corona, né? Não é? É que o café vai acontecer ainda. Bem-vindo. Ó, gente, segue o cara. Se você tem dúvida de contabilidade empresarial, entre em contato com ele. Se você curtiu esse vídeo, pô, dá um like. Manda para alguém que deveria assistir, deixe seu comentário. Eu só melhoro com os comentários de vocês, positivo, negativo, construtivo, destrutivo. Dá chibatada, que a gente só melhora com o engajamento teu. É você que me ajuda a crescer todos os dias, é você que ajuda o Chrysler a crescer todos os dias. Sem o engajamento de vocês, a gente não é ninguém. Então, gostou, curtiu? Manda para alguém. Valeu? E segue o cara. Então, a nossa rede social é 7tax. A gente vai colocar o link aqui embaixo, tá aqui embaixo, aqui, ó. Então tá aqui embaixo, é só seguir. Só seguir, valeu? E entre em contato com o cara. Valeu? Um abraço. Irmãozão, valeu, viu? Obrigado mais uma vez, Thiago. Tamo junto. This is the Thiago Prado Experience.